Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na Palavra Santa. Aprender um pouquinho mais é sempre muito bom. A nossa porção diária da Palavra de Deus. Nós vamos fazer uso do texto de Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. E vamos aprender com Jesus, a respeito de Jesus. Marcos 6, de 1 a 6, o versículo 1 diz assim: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Meus amados irmãos, neste pequeno texto, nós vemos a admiração de Jesus em relação àquelas pessoas e a admiração daquelas pessoas em relação a Jesus. A admiração daquelas pessoas tinha uma razão de ser. Jesus nasceu na Judéia. E da Judéia, ainda na primeira fase da vida, 2 anos aproximadamente, fugiu para o Egito. Os pais levaram ele para o Egito, fugindo, por causa da ameaça de Herodes, quando mandou matar as criancinhas de 2 anos abaixo. E quando o Senhor ordenou que José e Maria voltassem para a terra de Israel, o filho do Herodes reinava em lugar do pai, e eles acharam inseguro. Para eles parecia ser inseguro estar na Judéia, ficar por ali e voltar então para a Galileia. E lá Jesus cresceu, lá Jesus aprendeu a profissão do pai, lá eles se tornaram conhecidos, a família toda era conhecida, como qualquer comunidade judaica, aquela relação, aquela interação entre as pessoas, e esta admiração procedia. Jesus, apesar das lendas dos religiosos e apesar das dificuldades dos ímpios em admitir Jesus como um homem normal, natural, no sentido de desenvolvimento pleno, igual qualquer outro garoto,
eles tinham uma certa razão, porque Jesus, ensinando na sinagoga, chamava a atenção pela profundidade do ensino, pela palavra direta, pela unção na sua palavra, e causa muita admiração. E vêm as primeiras observações. De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta? Como ele faz essas maravilhas? Não é o carpinteiro? As 3 perguntas. De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta? E como ele realiza estes milagres, essas maravilhas? Leva a esta afirmação do texto seguinte. Não é o carpinteiro? Não é filho de Maria? E menciona pelos nomes os outros 4 irmãos. O Tiago, o José, o Judas e o Simão. E menciona as irmãs. E escandalizavam-se nele. Tinham dificuldade de aceitar que uma pessoa conhecida ali, conhecida pelo nome, pela profissão e pela família, fosse capaz de realizar tantas maravilhas. E escandalizavam-se nele. Jesus que não perdia tempo, Jesus que não mudava jamais a sua condição de observar, Jesus diz, não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Todo mundo é tendencioso a valorizar aquele elemento de fora, seja ele o profeta, o cantor, ou quem quer que seja. Agora, aqui eles seriam obrigados, pela razão, a reconhecer a importância daquele homem que eles conheciam tão bem, o nome, a profissão, a mãe, os irmãos e as irmãs. Não menciona mais o pai. Há uma indicação sólida, forte, de que o pai já era falecido. E o texto do versículo 5 diz que Jesus não fez mais milagres ali. Não podia fazer mais algumas obras maravilhosas e somente curou alguns, que essas curas não deixavam de ser maravilhosas. Toda cura é maravilhosa, em se tratando de uma cura literal, de uma doença comum ou contagiosa ou rara. Em haver um milagre já é algo grandioso. Mas diz que ele somente curou uns poucos enfermos, fazendo a imposição de mãos. E o último versículo, então, é muito interessante, porque estava admirado. Jesus é quem estava admirado. Jesus estava admirado de como aquele povo era difícil. E estava admirado da incredulidade deles. Era um povo difícil, a incredulidade estava solapando as reais condições para crer. E Jesus admira-se da incredulidade deles. E também não se sujeitou, não ficou ali. Percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Era o Filho de Deus no ofício profundo do ensino, ensinando. Jesus se movimentou naquela região, de aldeia em aldeia. Meus queridos irmãos,
É um privilégio aprender com Jesus, aprender na palavra do Senhor Jesus. E nós não precisamos, não aceitamos emenda a palavra de Deus. Isso é uma grandeza para todos os que têm fé em Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, na verdade, identificou-se conosco, humanamente falando, na plenitude do direito e do dever. Direito a uma família, mãe, pai, irmãos conhecidos, direito a uma profissão, ao ponto de ser chamado o carpinteiro, e direitos no sentido pleno no que diz respeito ao Espírito de Deus. Ele era o Filho do homem, identificado conosco como um ser humano, e era o Filho de Deus, aquele que tem vida em si mesmo, aquele que é o galardoador dos fiéis, aquele que promete a salvação. Portanto, uma bênção para o nosso coração. Deus abençoe os meus irmãos de uma maneira profunda, que nós sejamos guardados, orientados pelo Espírito de Deus e possamos interceder. A nossa intercessão hoje é pelas irmãs, esposas de pastores e outros ministros, mulheres que lideram na igreja. Liderar é difícil para qualquer categoria. E liderar na igreja de Jesus é mais difícil ainda, porque nós temos que deixar sobressair o aprendizado de ser humildes. Temos que ter pulso no sentido de evitar que o trabalho confiado, entregue a nós, sofra solução de continuidade, e a gente ainda precisa se policiar para nunca se exaltar. A obra de Deus não tolera mulher exaltada, homem exaltado, com poder, se sentindo tal. Então vamos orar pelas nossas irmãs no Ministério Feminino da Igreja, das igrejas, nossas igrejas, para que o Senhor Deus abençoe e guarde cada uma. Amado Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela disposição do coração, Senhor, para buscar a Tua face. Ó Deus, obrigado pelos meus amados irmãos. Nos dá, Senhor, a Tua proteção. Nos ajuda, Senhor, na Tua presença no dia a dia. Nos guarda pelo Teu grande e imenso amor, pelo Teu profundo amor. Agora, meu Senhor, suplicamos a Ti pelas lideranças, pelas senhoras. Ó Deus, Tu conhece toda a liderança feminina na Tua casa. Homens e mulheres, ó Deus, que estão trabalhando para a glória do Teu nome, as esposas dos ministros ajudando os seus esposos e as que não tiveram esta condição espiritual, como estando, Senhor, dispostas a fazer o Teu trabalho para a edificação da igreja. Guarda as Tuas filhas, cada senhora na Tua igreja, cada liderança, Senhor, no ministério feminino. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.